Bom dia, pessoal. Essa é a nossa última parte da rota acadêmica, né? Eu vou comentar um pouco para vocês sobre o que é um curso de doutorado e o que você faz no curso de doutorado. Bem, originalmente o curso de doutorado nasceu para a formação de pesquisadores. Entretanto, hoje em dia, ele é muito mais uma formação final de professores do que realmente uma formação de pesquisadores. Isso vem muito também da razão ou das mudanças que aconteceram no mestrado. Como você começou a se fazer pesquisa no mestrado, isso começou vamos dizer assim, formar os pesquisadores um pouco mais cedo. Então, a formação real de professor, vamos dizer assim, ela começou a ser atrasada um pouco mais para o atrasada um pouco mais do mestrado para o doutorado. Então, hoje é muito comum que os doutores, né, que alunos que estão fazendo doutorado, os doutorandos, que eles deem aulas ou apresentem cursos ou façam minicursos nas disciplinas correlatas com aquelas que eles fazem pesquisa em quase todos os programas de pós-graduação, especialmente aqui no Brasil. Mas, bem, o que é o doutorado, né? O que você faz no doutorado? Basicamente, você faz pesquisa sobre alguma área bem específica de computação. Ah, Diferente do mestrado, que você faz pesquisa, mas que você não é realmente obrigado a ter nenhum resultado novo para defender o mestrado, no doutorado você sim é obrigado a ter um resultado inédito. Você precisa realmente criar alguma coisa, você precisa apresentar um resultado que nunca foi visto antes para obter o seu título de doutor. Então, o grande foco do doutorado é realmente a pesquisa, né? É realmente o entendimento de um novo problema, é realmente o desenvolvimento de alguma coisa nunca vista antes. Que não é o foco exatamente do mestrado. Você, bem, faz pesquisa, mas se você não tiver um resultado novo, isso ainda lhe dá o seu título de mestre. Ah, Observe também que normalmente o curso de doutorado ele tem 4 anos, né? Aqui no Brasil, quase todos eles têm 4 anos. Um ano é só de disciplinas e os outros 3 anos são realmente voltados à pesquisa para que você possa desenvolver seu resultado inédito, esse seu método novo, né? Assim como as disciplinas, né, do mestrado, desculpa, assim como as disciplinas do mestrado, as disciplinas do doutorado são extremamente difíceis. Normalmente, normalmente você só tem que pagar 4, né? Mas, novamente, eu posso lhe garantir que essas 4 disciplinas vão tomar totalmente o seu tempo desse ano, né? Normalmente se pagam 2 no começo do ano, 2 no final, 2 no primeiro semestre, 2 no segundo. E eu posso garantir para vocês que elas vão tomar completamente o seu tempo e você não vai ter tempo de fazer mais absolutamente nada, né? Pagando essas disciplinas. Mas vamos lá, né? Já que eu falei que o principal foco, né, do doutorado é a pesquisa, ah, como é que você, né, como é que você mede esse resultado? Como é que você determina se esse resultado que você criou, esse método que você criou, esse resultado que você obteve, se ele é realmente inédito, ou se ele é alguém já fez antes, se ele é realmente valioso, né? Ah, eu achei agora uma hora oportuna, né, para explicar a vocês como é que funciona mais ou menos esse julgamento de pesquisa, né? Esse julgamento vem através dos artigos que você escreve. Os artigos são revisados, né? Tem o que a gente chama de revisão de peers, né? Que é a revisão dos pares, né? Quando você submete um artigo, seja para uma revista que a gente costuma chamar de journal, ou seja para uma conferência, ele é sempre revisado por outros pesquisadores, ele é revisado por outros doutores na área, e esses outros doutores vão conferir, no fundo, vão conferir o que você fez, vão conferir a sua ideia e vão
pesquisar nas suas fontes se eles já ouviram falar de alguma ideia semelhante àquela, se eles já viram uma aplicação semelhante àquela ou um método parecido com aquele. E aí esses pares, né, esses revisores, eles funcionam como juízes. Normalmente, para journal, você tem 5 revisores e para conferência tem 3. E então esses revisores eles indicam se o seu trabalho é realmente inédito, eles indicam qual é o valor realmente do seu trabalho e se aquele seu trabalho merece ou não, se aquele seu artigo merece ou não ser publicado. Você deve estar pensando agora, né? Mas espera aí, né? Tem alguns trabalhos, mesmo sendo inéditos, né? São trabalhos razoavelmente simples. Alguns trabalhos são trabalhos um pouco mais rebuscados, né? São inovações um pouco mais, como é que eu posso dizer? São inovações um pouco mais inovadoras, né? Vamos dizer assim. Ah, como é que as revistas, as conferências, elas fazem essa diferenciação, né? Normalmente, normalmente essas revistas elas dividem, vamos dizer assim, elas são divididas ou são qualificadas, né, de acordo com a sua qualidade, né, e de acordo com o quão difícil é publicar naquela revista, ou isso também vai para as conferências, né, ou para aquela conferência. Existem diversas maneiras de fazer isso. Aqui no Brasil, a que mais importa é o Qualis, né? Por isso que vocês já devem ter ouvido algum dos professores comentando pelos corredores, ou alguns dos alunos que estão mais para o final, não sei o que, tem Qualis A, tem Qualis B, B1, B5, C2, por aí vai. O que é isso, né? Esse Qualis é um índice da CAPES que identifica quais são os melhores e os piores jornais e assim também identifica quais são as melhores e as piores conferências. O Qualis tem várias letras e vários níveis, mas o que interessa realmente são os Qualis A, B e C. Né? O Qualis A são revistas e conferências de reconhecimento internacional, né? Vamos dizer assim, são realmente os tops, né? São realmente as melhores revistas e melhores conferências. Esse Qualis A ele tem alguns subníveis. Atualmente, ele está dividido em 4 subníveis, Qualis A1, A2, A3 e A4. E aí eles representam a importância daquela revista ou daquela conferência. Né? A revista A1 é a mais importante de todas. Inclusive, na computação, existem pouquíssimas A1. Né? Eu acho que, bem, na minha área, por exemplo, eu só conheço 2. Né? E as A2 são revistas também muito importantes, de nível internacional. A3 já não é tanto assim. A4 já é uma revista internacional muito boa, mas não é nenhuma revista excepcional. O Qualis B normalmente identifica alguma revista, alguma conferência que é continentalmente famosa, né? Ou ou seja, tem alguma relevância ou muita relevância, né, no seu continente, né? Normalmente revistas normalmente esse quali só se aplica a revistas que são americanas, né, sul-americanas, e revistas que são asiáticas ou africanas, porque normalmente as revistas europeias, quase todas elas que deveriam ser revistas B, na verdade tem um Qualis A, a mesma coisa com as americanas, né? As revistas americanas que deveriam ter um Qualis B, normalmente elas têm um Qualis A. E o nosso último são as revistas do tipo C, né, ou conferências do tipo C, que são conferências que têm uma importância nacional. Né? Boa parte das conferências
ou journals, né, regionais, vamos dizer assim, brasileiros ou chilenos, canadenses, são classificados como Quali C, né? E boa parte dos encontros de Sociedade Brasileira de Otimização, Sociedade Brasileira de Banco de Dados, Sociedade Brasileira de HC, eles têm um Qualis B, porque além de ser um encontro nacional, eles são um encontro assim, com os países próximos, né? Os países próximos normalmente tendem a mandar artigos, tendem a mandar propostas de curso, então tem uma certa interação internacional, né? Mas normalmente aqui no Brasil é assim que a gente classifica, é assim que a gente qualifica, né, os artigos que são enviados tanto para jornais, né, como para conferências. Também tem uma pequena diferença, normalmente, né, isso não é regra, mas em computação, dependendo do seu campo de estudo, essa regra pode ter uma alteração, pode mudar, mas via de regra, jornal, revista, é uma publicação muito mais difícil e uma publicação muito melhor do que uma conferência. Até se você for se candidatar a alguma vaga de professor aqui no Brasil, por exemplo, normalmente eles fazem a distinção entre a publicação numa revista, a publicação na conferência, e via de regra, a publicação na revista conta mais, mas conta bem mais do que a publicação em conferência, né? Mesmo eu, professor, quando eu vou fazer a minha progressão, né, na minha carreira, os journals e as revistas contam muito, muito mais do que as conferências na minha tabela de pontuação, né? Para você ter uma ideia, se eu não me engano, um jornal A, ele vale 4 conferências A. Então, eu teria que escrever 4 conferências para ganhar a pontuação que eu ganho escrevendo um journal A, né? Mas isso porque normalmente a publicação em journal é bem mais complicada, é bem mais difícil e normalmente ela demora muito. Por isso que muita gente prefere escrever para conferência. Normalmente a publicação em journal leva de 1 ano a 2, 3 anos, né? Eu mesmo já tive a sorte de uma publicação de um journal que eu escrevi com alguns colegas professores só levar 8 meses e a gente estava morto de feliz com esses 8 meses, né? Assim como a gente já teve uma publicação que levou quase 4 anos para ser publicada. As conferências não, bem, a conferência ela tem uma data limite para publicar o seu resultado, né? É a data da conferência. Então ela não pode atrasar, né? Você tem certeza quando é que a sua publicação vai ser feita, né? Quando é que a publicação vai sair. Por isso, muitos pesquisadores preferem publicar os seus resultados em conferências do que em journals. Uma prática que é muito comum também é que se costuma publicar na conferência uma versão mais simples do artigo que você manda para o journal, onde não estão todos os resultados que você tem para aquele problema. Simplesmente, no fundo, para marcar que você está estudando naquele problema. Bem, por fim, né, como é que você entra no doutorado, né? Aqui é a mesma coisa do mestrado, mas sem o pós-comp, né? Não existe, quase nenhum programa exige pós-comp para o doutorado. Você entra, novamente, com indicação, com análise de currículo, com publicações que você deve ter tido, né? E com referências de pesquisa, né? É do mesmo jeito que você entra no mestrado, a diferença é que normalmente não se cobra o pós-comp. E importante, né? Você não é obrigado a fazer mestrado para fazer o doutorado. Essa ideia que a gente tem na cabeça que existe essa sequência é falsa, né?
você pode sim sair da graduação e fazer doutorado. Inclusive, tem um aluno de Russas que está fazendo isso. Tem um aluno de Russas que passou não no mestrado da Unicamp, mas ele passou, aliás, ele não está fazendo mestrado na Unicamp, ele passou direto para o doutorado lá. Né? Lógico, não preciso nem entrar no mérito, nem preciso dizer que é muito difícil fazer isso. Né? Vamos lá, quando você vai se inscrever, né, no doutorado, normalmente todo mundo que está se inscrevendo lá tem mestrado, então você, aluno de graduação, já começa vamos dizer assim, com uma desvantagem absurda, porque esses outros caras têm 2 anos estudando a mais do que você e provavelmente tem alguns artigos a mais do que você e alguns artigos talvez bem melhores do que o que você possa ter quando termina a graduação. Então é incrivelmente difícil você entrar no doutorado direto. É absurdamente difícil você seguir esse caminho, né? Porque você vai estar competindo com gente por vaga e você vai estar competindo com pessoas que normalmente já têm mais tempo de estudo do que você e por causa disso já tem artigos e tem resultados melhores do que o que você vai ter quando você terminar sua graduação. Mas é possível sim, você pode sim fazer o doutorado sem ter que ter pagado o mestrado. E aí eu deixei por último, né, a questão de vale a pena fazer doutorado fora? Vale. Esse daqui, diferente do mestrado, eu acho que sim, vale muito a pena você tentar. Inclusive, muitos dos alunos que estão no Brasil, eles fazem um estágio, né, ou eles fazem um pequeno intercâmbio durante o doutorado para ir trabalhar fora com algum outro professor. Por quê? Né? Por que isso é tão importante? Mesmo o pessoal que está aqui ainda vai para fora. Contato. Né? Você vai aprender que a coisa mais importante que você precisa ter, né, são contatos. Você tem que conhecer pessoas. Você não consegue trabalhar sozinho. Né? Ninguém consegue fazer pesquisa, bem, a não ser o cara seja incrivelmente superdotado, mas normalmente você não faz pesquisa sozinho. Né? Você você precisa trabalhar com pessoas. Normalmente você tem que trabalhar com pessoas. Normalmente os projetos são muito grandes. Você não consegue desenvolver tudo sozinho. Você não consegue pensar em tudo sozinho. Você precisa ter contato com outras pessoas. Você precisa montar realmente um network. Né? E isso vale não só para essa área acadêmica, não só para o seu doutorado, isso vale para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Né? Mesmo se você for trabalhar na iniciativa privada, for fazer concurso, trabalhar para o governo, se for montar empresa, então nem se fala. Né? Você precisa montar um networking, você precisa ter gente que trabalhe com você, gente que lhe ajude a fazer alguns projetos e gente que assine embaixo em algum dos seus projetos. Né? Então, você precisa conhecer pessoas. Né? E, normalmente, especialmente aqui no Brasil, dependendo da área que você trabalha, tem pouquíssimas pessoas que trabalham naquela área com você. Né? Eu, por exemplo, eu trabalho eu faço otimização de uma maneira geral, né? Mas, por exemplo, aí em Russas, né? Lá no Nemo, eu costumo trabalhar muito com otimização combinatória, porque a minha outra vertente de trabalho, né? Que seria a otimização com incerteza, não tem ninguém que faça isso lá. Né? Na verdade, com essa parte de otimização com incerteza, eu só consigo realmente trabalhar com alguns colegas que eu tenho na UFMG, né? E com o pessoal que eu conheci justamente durante um pós-doc. Então, vamos dizer assim, essa criação de networking talvez seja a parte mais importante de você fazer um doutorado fora. Além do que, né, você tem que ter domínio do inglês. Né? E aqui é realmente um requisito para você ter o título de doutor.
você não pode ser um doutor sem falar inglês. Você tem um conhecimento básico, né? Que a gente, você sem ter o inglês básico. Você realmente não consegue, você realmente não pode. Faz parte da análise do título você ter conhecimento de inglês. Você precisa falar inglês. Não é uma questão de, não vou agora. Não. Se você não falar inglês, você não tem o título de doutor. É parte da sua avaliação. Você tem que falar inglês e tem que falar inglês, vamos dizer assim, de um jeito razoável. Você tem que entender uma conversa e tem que conseguir conversar e tem que conseguir, obviamente, escrever. Né? Bem, todos os artigos que eu comentei antes, né? Normalmente, quase todos os artigos de B para cima são escritos em inglês. Seja conferência ou journal, né? Ou revista. E realmente você precisa do inglês. É tanto que aqui em Fortaleza, você precisa de um atestado, de um curso, acho que é, se eu não me engano, a cultura disponibiliza esse atestado, aquelas casas de cultura, mas você precisa de um atestado que você tem pelo menos inglês básico, para poder ir fazer a sua defesa. Né? Em países estrangeiros, né, dependendo de onde você faça, né, dependendo de onde você faça o seu curso, você pode ter um requisito ainda maior. Em alguns países, eles exigem que você domine também a língua materna, né, a língua natal. Né? Um desses países, por exemplo, é a França, onde eu fiz o meu doutorado, e lá eles realmente exigem que você defenda, ou pelo menos que você faça a introdução da sua defesa de tese em francês. Né? E eles exigem que você responda algumas das perguntas em francês. Né? Eles exigem realmente que você tenha o domínio da língua materna, né? Para poder ter o seu título de doutor. E só um último, para a gente finalizar, né? Um último ponto. No mestrado, você defende uma dissertação. Né? No doutorado, aquele documento tem um outro nome, ele se chama tese. Né? E, normalmente, as teses são muito mais longas que as dissertações. Né? Justamente porque você tem você tem, no fundo, 3 anos para escrever. Né? Então, normalmente, as teses são bem mais longas. E agora aqui no Brasil está se começando muito isso, mas isso já é meio que uma regra fora do país. Normalmente, você tende a escrever a sua tese em inglês. Por quê? Você aproveita o texto que você já escreveu para os artigos. É muito melhor você pegar o texto que você já tem, as figuras, as tabelas, colocar tudo isso lá e só ir aumentando do que você escrever tudo do zero de novo em português. Lógico que isso não é, bem, por enquanto isso não é obrigatório para nenhum curso, né? Mas é uma coisa que vem se fazendo muito, até porque, dependendo do seu network, do network dos professores com quem você trabalha, pode ser que um dos jurados da sua banca, né, uma das pessoas da sua banca, pode ser alguém estrangeiro que não vai ler português. E ele não vai, ele não vai se dar o trabalho de aprender português para ler a sua tese. Então, é muito mais fácil você já escrever em inglês. Certo? Pois bem, pessoal, era isso. Eu vejo vocês na nossa aula de tira dúvidas ou na nossa roda de discussão.